Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Jesus me ama, eu não posso te explicar.
Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Well, Deus quer salvar todos os pecadores. Está escrito que Jesus deu a sua vida pelos pecadores. Não foi pelos justos, não. Foi pelos pecadores. Portanto, o pecador é um candidato à salvação. É de graça, meu amado. É de graça. É de graça. Nada temos a pagar. É de graça. Na minha terra, usa-se dizer que quando a sardinha é grande, o gato desconfia. E assim é o povo pecador. Porque a salvação é dada de graça, eles desconfiam. Eles querem pagar alguma coisa, querem fazer alguma coisa para ir para o céu. Não pode, não pode, não pode, não pode. A Bíblia Sagrada diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva do Senhor. É porque é uma dádiva, não pode ser paga. Este é o programa Cristo Nossa Esperança, que está em seu lar, nesta hora e nestes mesmos canais. Nós damos graças a Deus por chegar ao seu lar com esta palavra maravilhosa que rebenta com as potestades do inferno e leva os homens ao conhecimento do amor de Cristo. Damos graças a Deus porque o Senhor deu a sua vida por nós e tornou a tomá-la segundo a sua palavra e mandou-nos pregar este Evangelho de que o Pai ressuscitou o Filho. Amém. Está à destra do Pai intercedendo por nós. Jesus é maravilhoso. Queremos convidá-lo a este lugar. Vamos louvar ainda o Senhor com o corinho 136. Só quem salva é Jesus. Não há outro. Não há. Só quem salva é Jesus. Só quem salva é Jesus. E o seu sangue tem poder para salvar todo o que crê. Só quem salva é Jesus. Ninguém há como Jesus. Ninguém há como Jesus. A sua voz é amorosa, o seu rosto como a luz. Ninguém há como Jesus. Ninguém há como Jesus. Ninguém há como Jesus. A sua voz é amorosa, o seu rosto como a luz. Ninguém há como Jesus. Amém. Vamos dizer todos muito alto: ninguém há como Jesus. É mais alto, irmãos. Ninguém há como Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um cântico para a glória do Senhor, que é já conhecido, mas sempre nos fala, tem um testemunho este cântico. Jesus te compra. Glória a Jesus. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me
Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, eu senti seu terno amor. Tenho achado paz infinda, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Cantemos todos. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Cada um de nós precisa de um toque especial. Houve um tempo na minha vida em que isto aconteceu. E há um tempo na vida de cada homem e cada mulher que muda de vida, recebeu esse toque divino. E quando o Senhor toca nas pessoas, ficam tocadas. Quando o Senhor toca nas pessoas, elas seguem o Senhor. Seguem por outro caminho. Esse novo caminho vai dar a um lugar maravilhoso. Vai dar lugar a uma cidade de ouro, onde as ruas são de ouro e as portas são de ferro. Nós vamos chamar a esposa para levar ao trono da graça de Deus este culto em oração. E logo mais nós estamos meditando na Sagrada Escritura. Vamos, querendo Deus, concluir nesta noite o assunto da família e do lar. Vamos ver se Deus assim nos deixar. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Estamos gratos por estarmos na presença do Senhor nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. É bom nós louvarmos e adorarmos o Senhor. É bom nós termos confiança neste Jesus maravilhoso, glória ao nome do Senhor, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, glória a Deus, com um propósito, aleluia, de que nós um dia possamos estar com Ele na eternidade para todo sempre, graças a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Querido telespectador, você também é convidado, aleluia, a ouvir e a receber Jesus no seu coração, aleluia, porque Jesus também o ama, assim como nos ama a nós aqui dentro, amém, glória a Deus. Jesus não faz acepção de pessoas, Ele é maravilhoso, aleluia. Ele também deu a sua vida por si, glória a Deus, e quer salvá-lo e quer redimi-lo, aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor quer tocar a sua vida como tem tocado a nossa, glória ao nome do Senhor. Eu me lembro quando o Senhor tocou a minha vida, aleluia, debaixo de uma árvore, quando eu lia esta palavra maravilhosa, glória ao nome do Senhor. Eu posso dizer que nunca mais fui a mesma pessoa. Tenho sido uma pessoa nova, diferente, aleluia, porque o Senhor me salvou, glória a Deus. O Senhor me deu, aleluia, um lugar na casa do Pai, e é bom nós confiarmos no Senhor e sabermos que Ele é o nosso melhor amigo, glória a Deus, aleluia. E este toque qualquer um de nós pode receber, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, Ele está pronto para tocar, aleluia. Vamos orar, aleluia, vamos interceder pelos nossos queridos telespectadores. Eu sei que são muitos aqueles que nos estão vendo, glória ao nome do Senhor, mas nós não somente queremos que eles nos vejam ao longe, mas que eles estejam presentes connosco, pertinho de nós, aleluia, para receber esta mensagem gloriosa, para receber este alimento que Jesus tem para dar, glória ao nome do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, aleluia, é bom, Senhor, estarmos na Tua presença. Temos escolhido a melhor parte
como Maria, meu Senhor, em vir a teus pés, aleluia, porque a teus pés há abundância de alegria, há paz, há descanso para as nossas almas. A teus pés, Senhor, aleluia, nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. Graças te damos, meu Senhor, porque tu tens sido o nosso melhor amigo, o nosso ajudador, aleluia, aquele que nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Senhor, obrigado, aleluia, pela vida, pela saúde, pela salvação, pelo pãozinho de cada dia, por todas as bênçãos gloriosas que nós temos recebido das tuas mãos. Querido Jesus, nós queremos interceder, queremos levar perante ti, Senhor, todos estes que nos veem através destes canais de televisão, para que eles sintam o toque, Senhor, o toque da tua palavra, o toque, Senhor, do teu evangelho, a luz do teu evangelho penetre, Senhor, nos seus corações, ilumina as suas mentes, e eles possam escolher ao Senhor o melhor como nós temos escolhido, que é estar com Jesus, que é viver com Jesus, aleluia. Senhor, abençoa, pois, Senhor, os nossos amados ouvintes, glória ao teu nome, abençoa o teu servo, Senhor, a mensagem que tens para os nossos corações, e cada um que está na tua presença, nós pedimos e agradecemos tudo, em nome santo e bendito de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos abrir a Sagrada Escritura no nosso texto habitual em Colossenses, capítulo 3, Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, vamos a ler a partir do verso 16, Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 16. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. É a vontade de sentar. Como disse, vamos tentar terminar este assunto da família e do lar neste dia, se assim Deus o permitir. Esta é a 7ª vez que estamos meditando acerca deste assunto magno, que nestes dias, mais do que nunca, é necessário compreender e saber como dirigir o nosso barco familiar. Como temos dito, é do conhecimento geral, as famílias são o alvo da destruição do diabo por este mundo inteiro. E há necessidade de sabermos resistir à destruição do inimigo. Primeiro, conhecendo as Escrituras. Segundo, buscando a direção divina na nossa vida. E, em terceiro lugar, resistindo ao inimigo. O nosso texto revela-nos um bom ensino para a família, no lar cristão, manter-se em amor, em compreensão, em paz e em harmonia, vivendo a vida cristã que nos é ensinada neste sagrado livro. Esta santa doutrina refere-se aos deveres das mulheres, deveres dos maridos, deveres dos filhos e deveres dos pais. Alguém pode dizer, eu sei tudo isso, mas a minha pergunta é, está praticando isso? Eu creio que a prática deste ensino leva a família à harmonia, à compreensão, cada um no seu lugar. Vamos dizer, cada um no seu lugar. Eu não vou dizer aquilo que eu disse há algum tempo atrás, que se viu lá no Brasil, mas parece que estou tentado a dizer, não? Cada macaco no seu galho. Cada um no seu lugar. Cada pessoa na família, ocupando o seu lugar, vai tudo muito bem na casa do meu Pai, onde tudo é paz e amor. Yes, meus irmãos, a Igreja do Senhor começa no lar. Portanto, vamos hoje recomeçar este assunto, onde ficamos falando acerca do amor conjugal.
marido e mulher. Marido e mulher, às vezes, há dificuldades porque não se entendem, mas quando entendemos a palavra de Deus, então vamos entender também. Nós ficamos falando de Jacó e do seu tio e da esposa para a qual ou pela qual ele trabalhou durante 7 anos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 29. Em Gênesis 29, glória ao nome de Jesus. Gênesis 29, a partir do verso. Verso 20, capítulo 25, melhor dito. Capítulo 25, não, capítulo 20 e 29, é que é? Está certo. Capítulo 29, a partir do verso 18. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que te dê do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Vamos dizer, pelo muito que a amava. Os irmãos lembram-se que eu disse há algum tempo atrás, foi a semana passada, que quando nós somos jovens e gostamos de uma determinada jovem, a gente anda, não se cansa, porque quer conquistar aquele coração para ele, quer casar com aquela jovem. E isso aconteceu comigo e acontecia com qualquer outro. E às vezes elas é que não gostam deles, não é? Ou eles não gostam delas. De maneira que as pessoas vão para todo lado e dão tudo e mais alguma coisa por causa da mulher que amam. E nós estamos diante de um assunto bíblico entre Jacó e entre aquela donzela que ele gostava que fosse sua mulher. E trabalhou para o seu tio durante 7 anos para a obter. Mas os irmãos sabem o que quer dizer Jacó? Jacó quer dizer enganador. De maneira que ele tinha, como qualquer outro neste dia tem, ele tinha que colher a sua sementeira. Mas está escrito aos Gálatas que tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. Isso não é só para o passado, é também para o presente. Ora, vejamos a partir do verso 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre ela. Então juntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isto? Não te tenho servido por Raquel, porque depois me enganaste. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. Eu não sei, não vou comentar a história, que só no outro dia de manhã é que ele compreendeu. Se calhar não havia eletricidade lá, se calhar não havia candeias, de maneira que eu não vou comentar isso, que eu não sei. Mas o facto é que aconteceu. Agora, Jacó estava a colher o que tinha semeado. Ele tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão, e agora ele estava sendo enganado pelo tio. Mas o facto é que ele não prescindiu daquela mulher que amava. Não prescindiu dela e trabalhou outros 7 anos por aquela jovem. Disse um escritor que Leia representa Israel e Raquel simboliza a igreja. Outro escritor afirma que Leia significa impaciente e que Rebeca significa aquela donzela que atrai os homens. Agora parece que eu já estou a perceber porque é que Jacó gostava daquela donzela. Glória ao nome de Jesus. Porque ele era atraído, ela devia ser esbelta, etc, etc. Da jovem Esther, diz em Esther, no livro de Esther 2, verso 17, que o rei Assuero a amou mais do que todas as outras virgens
E o rei colocou a coroa real sobre a cabeça daquela mulher e fez dela uma rainha de uma terra estrangeira. Esta Esther era judia e foi escolhida no meio de tantas outras para tomar o lugar da outra rainha que não obedeceu à voz do marido. Mulheres, sede obedientes aos vossos maridos. E por causa daquela mulher não ser obediente ao seu marido, o seu marido teve que a rejeitar e teve que escolher outra, porque ele era o rei e tinha que ser assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando cada um tem o seu lugar na sua casa, na sua família, tudo vai acontecer muito bem. O casamento de interesse e sem amor trará problemas conjugais. As Sagradas Escrituras ensinam que a esposa será como a serva amorosa e gazela graciosa. Provérbios 5 e verso 17. Será uma serva amorosa e gazela graciosa. Agora, não se esqueça de que serva, em português, escreve-se de duas formas. Escreve-se com um S e escreve-se com um C curto. E nesta passagem das Escrituras é com um C curto. Não é uma serva de criada. Louvado seja Deus. Falando profeticamente e em tom poético, o rei Salomão deixou um quadro vívido do amor conjugal em Cantares 8, verso 5 ao verso 7. Cantares 8, verso 5 ao verso 7. Assim diz a palavra de Deus: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu à luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura ou ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor. Nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Nós estamos vendo como profeticamente o servo de Deus fala acerca do amor conjugal, mas não só. Isto é também uma alusão à Igreja e a Cristo Jesus. Amém. Vejamos outro conselho que em tom poético ficou escrito na palavra de Deus, de Salomão, para o jovem beber somente da sua cisterna. E eu não vou parar muito tempo aqui, porque seria um bocado complexo, mas em tom poético, Deus é o autor da palavra, e deixou escrito também por Salomão, em Provérbios 5, diz a palavra de Deus que o jovem deve beber apenas da sua cisterna. Vamos dizer cisterna. Você sabe o que é uma cisterna na Bíblia? Uma cisterna parece que é uma cisterna, um poço de água, onde apanha as águas da chuva e as pessoas vão ali buscar água quando não houver chuva. Mas a cisterna na Bíblia refere-se também à gazela graciosa do seu esposo. Capítulo 5 de Provérbios, a partir do verso 1: filho meu, atenda à minha sabedoria, dá à minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o cinto, agudo como a espada de 2 fios. Seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno, ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da sua porta. E o verso 15 diz: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo.
Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Estas coisas ficaram escritas na Bíblia para que os casais se saibam amar e como amar. Maridos, diz a Bíblia, amai as vossas mulheres. Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela, portanto a Bíblia Sagrada diz que os maridos devem amar as suas mulheres da mesma forma com que Cristo amou a igreja. Em Marcos 10, verso 17, diz que serão os dois uma carne. Em Efésios 5, 29, diz que nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta como o Senhor alimenta e sustenta a igreja. Quando o amor é apenas físico, torna-se em ódio e aborrecimento, como diz em 2 Samuel 13 e verso 15, que nós não vamos ler, o irmão leia em casa. Eu vou repetir o pensamento. Quando o amor é apenas físico, torna-se em ódio e aborrecimento, como diz em 2 Samuel 13 e verso 15. O amor não faz mal ao próximo, diz a Sagrada Escritura. O amor define-se por sentir ternura por alguém, sentir afeição profunda por alguém, querer bem a alguém. Hebreus 13 e verso 4 diz: venerado seja entre vós o matrimónio e o leito sem mácula. Isto é aquilo que Deus decreta na sua palavra para que os cristãos saibam conduzir. Em 12º lugar, o amor de mãe. Vamos dizer amor de mãe. Nós estamos falando acerca da família e temos vindo a dar step by step, passo após passo, cada vez falamos de uma necessidade que cada um de nós tem de conhecer nas Sagradas Escrituras para praticar em nosso lar. 12º lugar, o amor de mãe. Uma das grandes lições bíblicas acerca do amor de mãe, que é um amor genuíno, está na história das duas prostitutas que foram perante o rei Salomão. Os cristãos todos sabem disso e nós não vamos ter tempo para ler, mas está escrito em 1 Reis 3, verso 23 ao verso 27. Duas mães disputavam a mesma criança, porque uma criança durante a noite tinha morrido e depois, no outro dia de manhã, as duas disputavam aquela criança. É minha, e a outra dizia: é minha, é minha, é minha. A verdadeira mãe ama e preferia ficar sem o filho do que ver o seu filho morto. Salomão ordenou que trouxessem uma espada. Esta diz desta maneira, aquela diz da outra. Eu vou resolver o assunto. Trazem-me uma espada, cortai-o a meio da entrada cada uma. Não, de maneira nenhuma faças isso. Dai-lhe o filho a ela. E de maneira nenhuma mateis o menino. Então Salomão ordenou: dai o filho a esta, porque esta é a sua mãe. O amor de mãe é genuíno. E há muita gente que infelizmente hoje estão a matar os seus filhos. Parece incrível. Mas a Bíblia Sagrada sabe o que é que nos narra isso? É que o diabo veio para matar, destruir e roubar. Todo aquele que mata, destrói e rouba tem Satanás por seu pai. Louvado seja Deus. Em Isaías 49, verso 15, Deus faz uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, do filho do seu ventre, que não se compadeça dele? Mas ainda que esta se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Êxodo, no capítulo 2, verso 1 ao verso 10, lê-se a história de Moisés. Quando os filhos de Israel foram obrigados a rejeitar as suas crianças de sexo masculino. Então Moisés foi escondido por 3 meses, mas depois já não podia escondê-lo mais. Ele arranjou uma arquezinha de junco e o tomou e pôs no rio, com o propósito de que aquele menino não morresse, porque eram crentes em Deus. E Deus tinha na realidade alguma coisa para aquele menino. O facto é que logo mais a sua irmã Míriam foi atrás daquele barquinho de junco e lá foi ver onde é que ia parar. Logo mais a filha de Faraó se andava banhando e ouviu alguém chorar. Lá estava a criancinha chorando.
no meio dos juncos, e ela manda uma criada buscar aquele menino, e logo a Míria aparece para dizer: tu queres que vá chamar uma ama das hebreias para criar este menino para ti? Quero, vai chamar. Foi chamar a mãe do menino. Olha, cria este menino e eu vou-te pagar o teu salário. Deus não é bom, querido? Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. E eu vou-te pagar o teu salário. Foi a mãe que criou o menino até que ele atingiu uma determinada idade, e depois foi para o palácio e ela estava recebendo a sua mensalidade. Glória ao nome de Jesus. No tempo de Eliseu havia uma senhora que a Deus servia e ao profeta do Senhor bem fazia, mas ela não tinha filhos. E o servo de Deus disse ao seu criado: o que acabamos de fazer por esta mulher, que ela é tão boa para nós? Prepara-nos aqui um lugar para a gente ficar, um quarto alto. Olha, ela não tem filho. Então o profeta orou e o Senhor deu-lhe um filho, mas finalmente esse filho veio a morrer. E quando o filho morreu, ela foi atrás do profeta e não largou até que ele viesse. E a palavra de Deus diz que ele veio, mandou primeiro o seu criado com o seu cajado, com o seu bordão, mas o menino não deu cor de si. Mas quando o profeta se colocou sobre o menino e depois deixou o menino e foi andar para um lado e para o outro e tornou a pôr sobre o menino, ele espirrou 7 vezes e vivo o entregou a sua mãe. Aquela mãe não largou o profeta até que lhe desse de novo o seu filho. Em 2 de Reis 4, 25 a 37 está esta história. Minha mãe, minha própria mãe, costumava dizer: eu já não tenho mãe, já partiu a eternidade, espero vê-la no céu por causa das nossas orações. Minha mãe costumava dizer estas palavras: uma mãe é sempre uma mãe, ainda que ela seja uma pedra. Sabe o que é que ela queria dizer? É que ela queria fazer o melhor para os seus filhos, no pãozinho e na educação, etc. Uma mãe é sempre uma mãe, nem que ela seja uma pedra. Um certo dia houve um determinado incêndio numa casa e queimou tudo ao redor, num bocado de pinhal, no campo, etc, etc. E depois de tudo aquilo queimado, claro, não havia bombeiros ali, ardeu tudo. Mas depois lá vem um homenzinho por aquela terra queimada e dá um pontapé num torrão, parecia-lhe um torrão. E apareceu uma galinha morta, queimada, mas debaixo das suas asas estavam os seus pintainhos. É o amor de mãe. Parecia um torrão, estava de facto queimada, mas os pintainhos estavam debaixo das asas. O amor de mãe, da mãe que ama, da mãe que teme, é diferente de muitas mães que nós vemos hoje. No tempo em que Jesus esteve na terra fisicamente, houve uma mãe que nem israelita era, mas tinha um problema na sua casa. É que a sua filha era endemoniada. E ela foi à procura de Jesus porque cria que Jesus era poderoso para libertar a sua filha. E quando o Senhor contou aquela história, ela pregou o Evangelho para Jesus. Quando o Senhor diz finalmente: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Pois está bem, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Oh mulher, por essa palavra, vai-te o demónio, já saiu da tua filha. Aquela mãe foi procurar o melhor para a sua filha. Isto está escrito em Mateus 15, 21 a 28. Esta mãe amava a sua filha. Todas as mães devem aprender com esta mãe como ela amou a sua filha. Sua filha, todas as mães devem aprender com esta mãe como ela amou a sua filha. No Calvário, enquanto todos fugiram para longe, a mãe de Jesus estava junto à cruz. Sabe porquê? Estava ali o seu filho. Este é o amor de mãe. João 19, verso 25. Uma mãe pode ter filhos tresmalhados, podem ser execráveis, pode sofrer por causa deles, mas sempre se lembra que são os filhos do seu ventre. Ninguém diga mal dos filhos de uma mãe ou de um pai, porque eles sabem perdoar como o pai do filho pródigo. Amém? 13º lugar, os filhos no lar. Vamos ver os filhos no lar.
Usa dizer-se que os filhos são a alegria de um lar. Uma casa onde não há filhos é como um jardim onde não há flores, só há vasos vazios. António Peixoto disse: um filho é o nosso coração que sai para outro corpo. A Bíblia ensina-nos que os filhos são uma dádiva de Deus. Em Gênesis 33, verso 5, como disse Jacó, estes são os filhos que graciosamente Deus me deu. Ele disse isso ao seu irmão: Deus dá todas as coisas. Podemos dizer amém? Também José disse a seu pai, quando o encontrou: estes são os filhos que o Senhor me deu. Gênesis 48, 8 a 10. E quem não souber deve saber que o Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor. Nem nossos são. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz que o verso 4: são como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Não será confundido com os seus inimigos à porta. Os filhos defendem os pais. Salmo 128, verso 3 diz que os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Os filhos dos crentes devem ser assim. Mas, oh irmão, mas não haverão também filhos difíceis? Há, infelizmente, por este mundo fora, há muitos filhos difíceis de bons crentes. E nós já falámos nisso. Os filhos de Samuel eram filhos que envergonharam o pai. E o pai era um grande profeta de Deus. Contudo, eles tomavam presentes e perverteram o juízo. Provérbios 17, verso 6 diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. 14º lugar, a exortação de Deus aos filhos. A exortação de Deus aos filhos. Nós temos dito que a Bíblia Sagrada tem doutrina para toda a família. Podemos dizer amém? Tem doutrina para toda a família. As Sagradas Escrituras fazem a diferença no crescimento físico e espiritual dos filhos. Toda a família tem de Deus algo para aprender. Provérbios 10, verso 1 diz: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os pais devem incutir estas escrituras nos seus filhinhos, porque é semente que fica lá. É semente que fica lá. E um dia, embora eles possam ser pródigos, eles voltam à casa do pai. Glória ao nome de Jesus. Porque a semente fica lá e ela um dia vai germinar com a graça de Deus. Eu vou repetir, Provérbios 10, verso 1, diz que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Provérbios 27, verso 11 afirma: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha que responder alguma coisa àquele que me desprezar. Para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Alegra o meu coração, filho, sê sábio. Provérbios 4, verso 1 ao verso 4 diz: ouvi, filhos meus, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima, e ele dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O irmão Salmos está lá escrito no livro de Salmos 119, verso 11: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Em São Marcos 7, verso 10, Jesus lembra-nos ainda as palavras de Moisés: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Pais, não irriteis os vossos filhos. Filhos, sede obedientes a vossos pais. Há doutrina abundante para cada um que vem a este mundo. Alguns há que morrem antes do tempo. Efésios 6, verso 1 ao verso 3 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa promessa é para que te vá bem na vida, para que vivas muito tempo sobre a face da terra.
é o primeiro mandamento com promessa no Decálogo em Êxodo 20. Muitos, como disse, morrem antes do tempo, porque não honram o pai nem a mãe. Você sabe o que é um pai e o que é uma mãe? Um pai e uma mãe não são pessoas vulgares. São pessoas que foram usadas por Deus para nos dar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bem, honrar o pai ou a mãe, pai e a mãe, é amá-los, reverenciá-los e obedecê-los. Honrar o pai é amá-los, reverenciá-los e obedecê-los. A casa onde os filhos são obedientes será uma casa abençoada por Deus. Os pais terão prazer nos filhos e os filhos nos pais, vendo o exemplo e a conduta moral e espiritual que há nesse lar. Quais são os fundamentos da família? Ponto de interrogação. A união familiar começa com a família junto do Senhor. Faz favor de abrir comigo, rápido, em Deuteronômio 31. Deuteronômio, capítulo 31. Verso 11 ao verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 31, Deuteronômio, verso 11. Quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Verso 12. Ajunta o povo, homens, mulheres e meninos. Vamos dizer, homens, mulheres e meninos. Verso 13. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viver sobre a face da terra, a qual ides passando o Jordão. Homens, mulheres e meninos. Os fundamentos da família vivendo em paz, em harmonia e em amor está aqui. É que os filhos e os pais estejam juntos ao ouvir a palavra de Deus. Em Josué, um bocadinho mais à frente, no capítulo 8, verso 30, diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. E o verso 34 e 35 do capítulo 8 de Josué diz: E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação, vamos dizer toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Se alguém quer ser abençoado, ouça a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus. Não queira somente para si, que tem barba na cara, mas traga aos seus filhinhos também, para ter uma vida abençoada, uma família abençoada. Não queira Deus para si, o diabo para a sua família. Não queira Deus para si, o diabo para os seus filhos. Não deixe andar os seus filhos por onde quer que eles querem andar. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Não é no caminho que ele quer, é no caminho em que deve andar. Mas pastor, neste tipo de vida que a gente tem social, como é que vai ser se as autoridades não deixam? Esta Bíblia está por cima das autoridades. Esta é a autoridade sobre as autoridades. Ela é a autoridade divina. E aquele que orar a Deus tem de Deus uma resposta, porque Deus ama as pessoas. Nós não estamos sujeitos a autoridades, nós estamos sujeitos à autoridade do céu. Fazemos aquilo que mandam as leis, porque somos obrigados, que a Bíblia Sagrada também nos diz para obedecer às autoridades. Mas aquelas autoridades que brigam com esta palavra, nós não precisamos de obedecer. Obedecemos a esta palavra. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é no caminho que ele quer, é no caminho em que ele deve andar. Vamos dizer amém? E até ao fim não se desviará desse caminho. E Deus vai honrar a nossa fé. Ou não? Ou não? Ou vai honrar a fé
daqueles que estão organizando a vida social. Não. Honra a fé daquele que crê na palavra de Deus. Homens, mulheres e crianças ao ouvir a palavra de Deus. Este é o fundamento divino de uma família abençoada. Já disse há um bocado, não vamos gastar mais tempo, porque houveram grandes servos de Deus com filhos tresmalhados. E eles não têm culpa. Mas podem orar a Deus para que eles voltem, conforme também está escrito acerca do filho pródigo. No tempo de Jesus, as crianças no templo clamavam Hosana ao filho de Davi. Em Mateus 21 e verso 15, Hosana significa salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Se hoje as famílias seguissem este santo ensino, teríamos outro tipo de vida. Deus quer abençoar as famílias, mas são poucos aqueles que desejam tal bênção. Colossenses 3 e verso 20 diz: vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Deus tem uma recompensa para retribuir a todos nós. Diz em Provérbios 8 e verso 32: agora, pois, filhos, ouvem-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus conselhos. E bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. O dever dos filhos para com os pais resume-se em 4 palavras: amor, honra, gratidão e submissão. Amor, honra, gratidão e submissão. Ou amor, obediência, reverência e sujeição. Isto e mais nada, é aquilo que as crianças nas casas dos crentes devem ter. Em 15º lugar, problemas na família e no lar. Naturalmente, nem tudo são rosas, como usamos dizer, no lar. Até as flores no jardim têm alguns espinhos. Para mantermos-nos na comunhão com Deus, a harmonia no lar, precisamos de muita precaução com as tentações e muita vigilância. Muita vigilância. Hoje parece que não há tempo nem para filhos nem para nada. Nós temos que ganhá-lo, temos que arranjá-lo, temos que procurar saber onde é que há tempo para que os nossos filhos possam crescer de acordo com a vontade e a palavra do Senhor. O inimigo do homem desde o princípio atacou a família e por essa causa todos hoje estamos sofrendo, ou não? Foi por causa do inimigo atacar Adão e Eva. A Bíblia revela que bons servos de Deus tiveram dificuldades no lar. Vamos é lar. E em nossos dias também existem. Contudo, podemos enfrentar os problemas com a graça de Deus. E vamos dar o exemplo de Abraão. Abraão teve o privilégio de ouvir o Senhor, ver o Senhor, comer com o Senhor em sua casa, ou seja, o anjo do Senhor. Vocês sabem que o Senhor comeu uma vitela. Ele, e naturalmente Abraão, em sua casa, comer uma vitelinha, etc. e outras coisas mais. E foi a este homem que o Senhor prometeu que nele e na sua família haviam de ser abençoadas todas as famílias da terra. Isto está escrito em Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. Eu quero ler imediatamente. Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naturalmente está falando acerca da sua posteridade, que é Cristo. No capítulo 15, verso 1 ao verso 4, diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, me hades dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos, nós não temos muito tempo para falar esta mensagem pela televisão, mas o facto é que, infelizmente também houve fraqueza neste lar, porque a esposa de Abraão pensou que jamais, porque ela era estéril, jamais a palavra de Deus se cumpriria. E ela pega na criada e dá a criada ao seu marido. E daí nasceu um rapaz, chamado Ismael. E agora a criada era posta de parte porque
A mulher era posta de parte porque a criada tinha concebido um filho. E agora começaram os problemas naquele lar. E ela acabou por ter que sair de casa, aquela criada. O anjo do Senhor a encontrou e disse: vai e humilha-te debaixo da tua senhora. Ainda o filho não tinha nascido. De maneira que ela volta para casa, humilhou-se, a criança nasceu, e o facto é que ela cresceu. E só passado diversos anos é que veio a nascer o filho da promessa. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que aquela senhora foi desprezada por causa daquela alma ter concebido, e foi por sua culpa, porque ela não creu como creu o seu marido e colocou no regaço do marido a sua própria criada. Sabe o que aconteceu? Aconteceu, que eu vou ler para si o que é que aconteceu no capítulo 16. No capítulo 16, a partir do verso 11, diz assim: e disse-lhe também o anjo do Senhor, está falando com a criada, diz-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Irmão, está vendo aqui algum problema nesta família? Esse problema ainda não acabou. Ainda hoje Ismael e Jacó e Isaac andam assim, andam à porrada, porque está escrito aqui: viveriam um em face do outro, e já lá vão milhares de anos, e esse problema que se deu na casa de Abraão ainda não terminou. Louvado seja Deus. O segundo exemplo do problema na família deu-se entre três irmãos. Arão, Miriam criticaram a Moisés por ter casado com uma mulher de raça diferente, a mulher cusita, que era descendente da tribo de Cusi, ou seja, do povo da Etiópia, e o resultado está no capítulo 12 de Números, verso 1 ao verso 13, em que ela ficou leprosa por falar contra o seu irmão por ter tomado a mulher cusita. Mas não foi só ela que ficou leprosa. O seu próprio irmão acabou por morrer também e não ver a terra prometida. E só não morreu porque ele tinha os vestidos do sumo sacerdote. Mas no dia em que lhe foi tirado os vestidos do sumo sacerdote, ele morreu. Irmão, com Deus não se brinca. Problemas no lar de muitas e variadas maneiras. Mas não haverá solução no meio dos problemas. Deus não vai abandonar as famílias, vai antes ajudá-las a resolver os seus problemas. Do Senhor vem a nossa ajuda, Ele é um lugar de refúgio, e nós estamos chegando ao seu lar, por fim, não podemos continuar. Que o Senhor nos abençoe, esperamos estar de novo convosco na próxima semana, se Deus quiser, amanhã. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.